Meu nome é Nilza, tinha enxaqueca há 6 anos, estou sofrendo de enxaqueca. Aquela enxaqueca está bom assim, ainda dorme, nunca está dorme ao mesmo tempo. A mulher às vezes passa a noite inteira acordado. Qualquer barulho, qualquer cheiro forte, cheiro mau, fumo, tudo que ela está da enxaqueca, ainda fica mal-humorada, ainda fica a falar mal com alguém, ainda fica agressiva. Ainda sentia tristeza, vazio, nunca sabia explicar era coisa. Para me orientar, mas só dependendo de alguém ou de alguma coisa que está para preencher aquele vazio, mas nunca aquela que acontece. Então, eu sentia triste assim, nunca sabia explicar. E agora, depois me entende, me era depressão, até entrava em depressão. Depois de tanto ouvir falar, bem sabe o que é depressão. Tenta saber mesmo hoje a minha depressão, para morrer de ouvir tudo coisa para me preencher, nada que resolve aquela. Chega de ir consulta para morrer enxaqueca, e o doutor fala que ela tem solução, mas enxaqueca é uma coisa que tem solução. Ainda tomava teu remédio. Minha mãe, às vezes, todo mês mandava meu remédio para morrer, mas remédio de lá, me era mais forte que aquele de Cabo Verde que eu uso. Então, às vezes, minha tia mandava meu remédio de França, não tomava. Então, chama que ela não tomava, mesmo que não toma, que passa. Mas outro dia não tem enxaqueca outra vez. Do nada, qualquer barulhinho está enxaqueca, deixando eu irritado, eu impaciente. Que às vezes, fim de semana, não passa desde sexta-feira até segunda, hora que não vai trabalho, não passa dentro de casa, não está saindo, não está ouvindo ninguém assim. Mal-humorado, não sabe explicar a coisa que dava minha enxaqueca. Às vezes eu ficava no escuro, a criança acendeva a luz, para morrer que te incomodava a mim, e o barulho deixava-me tão irritado, está na meio de multidão, está ficando irritado, mesmo que bem estava para algumas atividades, está sabendo alguém a mim, está sentindo a missão, tipo que me era missão. Alguém olhava a mim lá, estava assim, aquele menino, ele é feliz, pois não está trabalhando. Ele falava, ele é feliz, ele tinha namorado, tem seu namorado, ele está morando nessa casa, ele é assim, mas era tudo mentira. Minha cara é feliz, só mim que sabia o que está passando na minha cabeça, que está passando dentro de mim. Ninguém que está frente de alguém, está rir. Mas a hora que eu vou só, está com a cabeça travesseira, porque está dormindo, ninguém está dormindo. Eu passava a noite inteira em claro, às vezes vários dias que até dormir. Eu sentia triste, vazio, mesmo que estava junto com colegas, com amigos. Nunca conseguia, não disfarçava, mas depois nunca sabia o que estava fazendo para aquele vazio sair, aquela tristeza que tinha dentro de mim. Nunca entendeu a coisa. Até que minha mãe, com a Igreja Universal na minha frente, minha mãe, para morrer, está sofrendo de depressão. Minha consciência, mãe, sabe o que passa? É da sofrer de depressão, a igreja abre frente à casa, se vizinha convida ele para estar dormindo, está dormindo à base de remédio. Então, ele vai para a Igreja Universal, ele já sabia, nem a igreja, mas que era nome tudo. Ele fala que ele dia vai dormir. Então, ele tinha uns 3, 5 anos lá, ele fala que está mandando remédio, mas tem que buscar solução para resolver aquela enxaqueca que em casa está conseguir resolver com o remédio. Então ele fica falando, a mim fica na troça para morrer sempre. Já uma Bíblia está falando de Igreja Universal. Então já abre na televisão, só o programa começa às 11 horas, não dá para mudar de canal. Então ele fica falando, que está ouvindo, não está levando tipo na troça. Minha colega de escola convidam, ele fazia parte de membro da Igreja Universal, ele convidam, eu gozava com ele na escola. Até que um dia, devido à minha situação que hoje acaba para terminar uma relação, já está sofrendo, mas dependendo de alguém, está sempre feliz. Então, aquela coisa acaba para aprofundar mais ainda dentro da depressão. Então, ele convidam, me vai um dia, vai por bem, nunca liga, nem nada, fica a fazer oração, ficou já aberto, nunca está ali. Não volta a bem mais. Aquele outro dia, seu marido falou assim, hoje é que a minha mulher está convidando, hoje é mim que está convidando, tipo, é que a convidando, mas que é íntimo, eu saber uma coisa que não está passando. Ele falou assim, manhã cedo, levanta, vou preparar, não está bem a igreja. A mim que sabe, mora que eu consigo, levanta,
lá mantem viste, insta-se frente em fragância, não vai. Aquele dia vai para a igreja, é só para levar a garrafa com água, fazer oração, como me estava tão desesperado para resolver os problemas, fazer tudo aquilo que mandaram, fiz hoje, hora, consagrar água, volta para casa. Desde aquele dia, nunca mais, já tenho 2 anos e 6 meses lá, nunca mais eu senti dor de cabeça. Enxaqueca acaba, cambata senti paz, quem tinha. Senti alegria, quem está buscava coisa para preencher, fica a sentir alegria. Depois minha mãe tinha mão, fica a falar, não tem mais, é ainda não já nada. Agora busca Espírito Santo, não fala que é Espírito Santo. E fica a falar, meu Espírito de Deus dentro de mim. Mas dia que recebe que é lá, manta hoje, mas no mundo não tem nada a ganhar. Então, bem, quando já me faço, já que já acaba, me sinto paz, me estou feliz, sem nada, me estou feliz, então está busca. Não fica a busca, mas só que tinha algumas coisas que tinha que deixar. Tinha mágoa de minha mãe, a minha era orgulhosa. Mas que está matando a minha mágoa, tudo alguém que fazia qualquer coisa, não está magoava, não está falava com ele. A minha era rancorosa, orgulhosa. Minha mãe desde a adolescência me conhecia e viaja não se para, tinha uma relação fria com minha mãe. Para além que me tinha muitas irmãs, mas tinha relação fria com ela. Não achava, mas minha mãe que gostava de mim, eu gostava de outro, minhas irmãs. Quando recebe o Espírito Santo, lá tira mágoa, tira orgulho. Quando a gente vai dar de mentira, aquele orgulho, lá para mim, hoje eu sinto aquela angata recebe o Espírito Santo. Dinha que estava limpo por dentro para receber, larga muito de tudo mesmo. Não basta buscar mais. A mim que nem vive em catalão, fica a medir, talvez, não leva por leva, não entendeva nada. Depois fica a medir, mesmo que um capítulo, um versículo, fica a trazer para mim, para pôr em prática. Fica a entender, sim, mas Deus está falando comigo. Fica a falar com Deus, mas da ficha na quarta, ainda fica a busca mais a presença de Deus, não está sentindo paz, não está sentindo Deus ali, está dando paz, está dando força. Fica a ir para a reunião, não fica a sentir vontade de ir para a reunião, coisa que nunca gostava, fica a sentir vontade de ir. Vontade de estar naquele ambiente de paz, tranquilidade, junto com outros membros lá. Então, recebe o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo 1 de março de 2019. Sabe lá a busca, recebe o Espírito Santo, tipo, hoje é tudo branco, depois sente aquele paz, aquela alegria, sente Deus mesmo na frente, não fala nunca nada sem Ele, pede perdão, sente a presença de Deus, a mim sair de reunião, feliz, minha rosto, tudo mudado, minha amiga que leva na igreja, feliz por receber o Espírito Santo, a mim fica até rir, para mim fica até bem, que ela noite está falando com a senhora, que nunca está falando, assim, que tem intimidade, quando fica está falando de Jesus. Tão feliz que estava, a partir daquele dia, bem entende o que é o Espírito Santo. Hoje em tempo paz, a minha alegre, coisa que me cara, que era só falsidade antes, mas depois que eu sei o Espírito Santo, a minha alegre. Nunca me de nada, ninguém para preencher aquela alegria. Nunca me estive em festa, nunca me nada para preencher, nada. Hoje a minha alegre. Da sair dentro de casa, da gente tão bem, que uma vez que eu gostava de barulho, não estava música alta. De ficar cantando músicas altas assim. Não tem paz, não tem alegria, mesmo quem tem um problema não estou tendo, mas a mim aquela que está feita tão por nada. Para deixar avalar embaixo, não. Sempre me feliz, sempre inteiro, me completo. Minha cunha mãe gosta de nós. Então falou, a nossa filha assim, que está fala, tem muitos irmãos, mas minha cunha mãe não está fala assim. De fé, para morrer de quando não te entende, coisa que não se fala. E quando recebo o Espírito Santo, a minha mãe mantém uma coisa que nunca me fala. Gosto de tudo semana, às vezes na minha semana não está fala, não está troca ideias, não está fala coisas do Espírito, coisa que, quando diz coisa que falaram na reunião, ele está falando coisa que eles faziam lá, assim. Meu qual gosta, para além de minha mãe, nós é a melhor amiga meu qual. Hoje me é diferente. Alguém pode, ou alguns podem achar que mas mim sabe, mas alguém diferente. Mas tudo que as coisas que não está fazendo antes,
que não tinha antes, mas hoje eu tenho dentro de mim, quando tem paz de Deus dentro de mim hoje. Hoje eu me feliz. Problema não tudo não tem, mas nada que está tranquilo paz que tem dentro de mim. Vamos receber a Espírito Santo.